Bem-vindos a uma realidade alternativa, onde exploraremos os possíveis acontecimentos caso o estopim para a Segunda Guerra Mundial nunca tivesse ocorrido. Prepare-se para embarcar em uma viagem no tempo, desde 1939 até os dias atuais, em uma linha do tempo repleta de eventos históricos fictícios. Mas antes, vamos relembrar alguns fatos? Caso queira ir diretamente para o nosso universo artificial, pule para o minuto 4 deste vídeo. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 e 1945, foi um conflito global de proporções devastadoras. Para entender o porquê desse conflito ter ocorrido, é necessário analisar o contexto político da época. No período entre as duas guerras mundiais, a Europa estava profundamente afetada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha, responsabilizando-a pela guerra e exigindo reparações financeiras significativas. Esse tratado alimentou ressentimentos e instabilidade na Alemanha, criando um terreno fértil para o surgimento de movimentos políticos extremistas. Nesse cenário, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, ascendeu ao poder na Alemanha em 1933. Hitler promovia uma ideologia nacionalista e expansionista, buscando restaurar a grandeza da Alemanha e adquirir mais territórios para o povo alemão, além de espalhar visões de superioridade racial. Em meados da década de 1930, outras nações também vivenciaram mudanças políticas significativas. Na Itália, Benito Mussolini estabeleceu um regime fascista, enquanto no Japão, os militares ganharam influência crescente e buscaram expandir o domínio japonês na Ásia. Essas transformações políticas foram acompanhadas por uma série de crises e disputas territoriais. A Alemanha de Hitler anexou a Áustria em 1938 e no ano seguinte, exigiu a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, com base na reivindicação de proteger os alemães étnicos. Essas ações expansionistas geraram tensões e preocupações entre as nações europeias. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã desencadeou a mobilização militar e as declarações de guerra de várias potências mundiais, como o Reino Unido e a França, que haviam se comprometido a defender a independência polonesa. Ao longo dos 6 anos seguintes, o conflito se espalhou por todo o mundo, envolvendo nações dos 5 continentes. A guerra foi caracterizada por batalhas em terra, mar e ar, bem como por crimes horríveis, como o Holocausto, no qual milhões de pessoas, especialmente judeus, foram perseguidas e exterminadas pelos nazistas. As causas profundas da Segunda Guerra Mundial incluíram o ressentimento pós-Primeira Guerra, a ascensão de líderes políticos autoritários e expansionistas, tensões territoriais e disputas ideológicas. A falta de ação decisiva por parte das potências mundiais para conter as ambições agressivas de regimes como o nazista contribuiu para a escalada do conflito. A Segunda Guerra Mundial foi um evento traumático e devastador que causou incontáveis perdas humanas, destruição e sofrimento em todo o mundo. As lições dessa guerra ainda ressoam até hoje, reforçando a importância do diálogo, da diplomacia e da cooperação internacional na busca pela paz e pela prevenção de futuros conflitos de proporções similares. Então, é natural querermos imaginar como seria se a humanidade não tivesse passado por esse evento devastador, e aqui vai a nossa linha do tempo. Lembrando, este é um experimento para explorar os limites criativos da inteligência artificial, e não refletem a realidade. Afinal, é impossível prever como seria o mundo sem a Segunda Guerra Mundial. Dito isto, vamos lá. 1939, Alemanha e União Soviética assinam um acordo de não agressão, evitando um conflito imediato na Europa. Após intensas negociações, uma resolução pacífica é encontrada para a disputa territorial entre a Alemanha e a Polônia. 1940, Alemanha, Reino Unido e França assinam um tratado para promover o comércio e resolver diferenças políticas. As potências coloniais europeias, inspiradas pela evolução política, concedem independência pacífica a várias colônias africanas e asiáticas.
1941, Alemanha e Reino Unido assinam um acordo de paz, estabelecendo uma relação diplomática duradoura. Países do mundo todo estabelecem uma organização global para promover a cooperação, a resolução pacífica de conflitos e a defesa dos direitos humanos. Em 1943, as nações unem-se para criar uma declaração abrangente de direitos humanos, estabelecendo uma base sólida para a promoção da igualdade e da liberdade em todo o mundo. É criada a Organização das Nações Unidas, 2 anos antes da nossa realidade, e isso faz com que várias conquistas em direitos humanos tenham sido antecipadas. 1945, as nações se unem em um acordo global de desarmamento nuclear, eliminando armas de destruição em massa e garantindo a segurança mundial. No universo real, este é o ano em que os Estados Unidos teriam bombardeado Hiroshima e Nagasaki. Porém, em nosso universo artificial, isso nunca ocorreu. Afinal, o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, também não existe em nossa realidade. 1950, os países europeus unem-se em uma união política e econômica, promovendo a estabilidade e a cooperação regional. No mundo real, a União Europeia foi oficialmente criada, em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht. Já em nosso universo, a antecipação da União faz com que países europeus se tornem verdadeiras potências econômicas. Deste modo, Reino Unido, França e Alemanha serão donos das maiores economias no ano de 2023. 1953, as nações estabelecem padrões rigorosos de segurança para a energia nuclear, evitando desastres e garantindo a utilização pacífica dessa fonte de energia. Deste modo, em nosso universo fictício, o desastre de Chernobyl em 1986 nunca aconteceu, mas isso também gerou um problema. Como o acidente não aconteceu, muitas nações continuaram investindo na tecnologia e, consequentemente, o lixo radioativo se tornou uma questão importante. No futuro, o lixo produzido será tão grande que pesquisadores começaram uma mobilização para que os dejetos sejam enviados ao espaço. 1960, agências espaciais de diferentes países colaboram em missões tripuladas. O problema com o lixo radioativo foi controlado, e o incentivo espacial foi tão grande que estabeleceu-se uma presença humana permanente na Lua. Neste universo, o primeiro pouso na Lua foi realizado pelo astronauta russo Vladimir Komarov, que originalmente teria falecido em uma missão durante a corrida espacial em 1967. Como a Rússia faz parte da União Europeia nesse universo, maiores investimentos garantem um marco para a nação. 1966, bases lunares permanentes são estabelecidas, permitindo a pesquisa científica contínua e a exploração dos recursos naturais da Lua, como o hélio 3, que pode ser usado para produzir energia. No futuro, esse recurso será um novo combustível. Ele é bem raro na Terra, mas razoavelmente abundante no espaço. É criada usinas de fusão nuclear espaciais, que ainda geram bastante radiação na forma de nêutrons e tendem a penetrar tudo à sua volta. 1967, uma rede global de comunicação é estabelecida, conectando pessoas em toda a Terra e nos postos espaciais, impulsionando a troca de informações e o avanço tecnológico. Mas aqui, essa comunicação é via ondas de rádio, e a Terra é cercada por antenas e satélites para realizar a conexão. Como só agora a comunicação está em alta, a internet só será popularizada em 2040. 1975, nações estabelecem acordos de cooperação para gerenciar de forma sustentável os recursos hídricos compartilhados, garantindo o acesso à água limpa para todos. Uma vez que este recurso é escasso pela poluição causada por anos de exploração de energia nuclear e descarte inadequado de material radioativo. Felizmente é possível extrair o gelo do espaço, principalmente asteroides. 1985. A discriminação racial é erradicada globalmente, promovendo a igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica.
Como nesse universo os direitos humanos são bem mais avançados, Martin Luther King e Malcolm X não foram assassinados, e lutaram pelos direitos dos negros até que a discriminação fosse totalmente erradicada. 1994, um conflito surge, as nações estão divididas em uma nova corrida espacial para a colonização de Marte. A União Europeia se fecha economicamente e outros países como Estados Unidos e China agora são aliados na esperança de bater de frente com a potência europeia. Os nervos estão à flor da pele e muitas conquistas de pacificação mundial estão em risco. 2005, uma comunidade internacional de cientistas, filósofos e líderes globais funda uma sociedade, buscando criar um modelo alternativo de governança e estilo de vida. Como esse novo modelo não possui uma economia forte, a única esperança é a especialização de criação de armamentos financiados pela União dos Estados Unidos e China. 2023. Todos os países estão contra a União Europeia, e a sociedade de cientistas encontra o único meio de deter essa potência que já possui suas colônias em Marte e não permite mais que outras bases espaciais enviem recursos para a Terra. Uma tecnologia que permite viagens no tempo é descoberta, resultando em implicações complexas e paradoxos temporais. Nações se juntam para utilizar o dispositivo e voltar para um ano específico, 1939, o intuito de evitar as negociações da conquista do território polonês. Deste modo, a Segunda Guerra Mundial acontece, fazendo com que Estados Unidos e China sejam as maiores economias em 2023. No entanto, o crescimento chinês é visto como uma ameaça pelos Estados Unidos e futuramente um novo conflito se estabelece. Podemos concluir que apesar de suas imensas tragédias, a guerra também teve efeitos transformadores que moldaram o mundo. Por exemplo, o processo de descolonização foi acelerado, dando origem a muitas nações independentes. A guerra também impulsionou o avanço tecnológico e científico, com o desenvolvimento da computação, da medicina e da aviação. É importante deixar claro que esse vídeo se trata de uma narrativa fictícia, e muito fantasiosa, e não uma representação da realidade. O que achou da nossa história? Não deixe de comentar e nos vemos no próximo vídeo.